Olá pessoal, nessa aula eu quero falar para vocês um pouco mais sobre o desenvolvimento do Egito, né, principalmente no aspecto político, como é que ele vai passar do período pré-dinástico, também conhecido como nomástico, para o período dinástico, quando você vai ter dinastias que vão governar o Egito. Então vamos lá, vamos lembrar algumas coisas sobre o Egito primeiro. Então, o Egito, ele é uma civilização fluvial e ele só existe por causa do Rio Nilo, né? Então, em volta do Rio Nilo que você vai ter o desenvolvimento da civilização egípcia. Então, na imagem que você tem lá em cima, né, você consegue ver que a região na qual você tem o Egito é uma região muito seca, desértica, mas em volta do Rio Nilo você tem o desenvolvimento da agricultura, você tem essas áreas verdes aqui. Então, só é possível você ter esse desenvolvimento da agricultura por causa do Rio Nilo. E com o Rio Nilo acontece isso que aparece aqui em cima, as chamadas enchentes sazonais. Então, o Rio Nilo, todos os anos, na mesma época, né, entre agosto e setembro, ele transborda e quando ele volta para o seu leito normal, ele deixa a terra muito fértil para você ter o desenvolvimento da agricultura. E essa agricultura, como aparece na imagem lá em cima, né, ela é toda complexa, ela tem os canais de irrigação, né, você tem o gado que é utilizado para arar a terra, depois para incorporar a semente, eles têm depois as colheitas todas, né, principalmente de trigo. Então, é possível você fazer o desenvolvimento dessa agricultura por causa das enchentes sazonais que acontecem no Rio Nilo. E como o historiador Heródoto falou, o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, ele é um presente do Rio Nilo. Só é possível você ter a civilização egípcia por causa do Rio Nilo. Agora, a respeito da história política do Egito, como é que funciona isso, né? Qual que é o desenvolvimento dessa história política do Egito? O primeiro período que nós temos da história do Egito, ele é conhecido como período pré-dinástico ou também conhecido como período nomástico. Por que ele recebe esse nome? Né? No começo da história do Egito, em volta do rio Nilo, começam a surgir pequenos vilarejos, primeiros pequenos povoados, e o nome desses povoados são nomos. Então, no mapa que você tem aqui, né, ao longo do Rio Nilo, você tem diversas cidadezinhas, são pontinhos vermelhos, estão bem pequenininhos aqui, e esses pontinhos vermelhinhos que aparecem lá, eles são pequenos vilarejos, eles são pequenas cidades que desenvolveram a agricultura ao redor do Rio Nilo. E eles são vilarejos independentes, cada um manda no seu próprio nariz. Então, o nome que a gente dá para esses vilarejos é nomos, e cada um desses nomos era governado por um nomarca. Tá? Então, no começo da história do Egito, você não tem uma unidade política, você tem diversos vilarejos diferentes. Com o tempo, esses vilarejos eles vão crescendo, um vilarejo vai tomando conta do outro, né? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui. Você tem lá esse vilarejo aqui que vai conquistar esse, que vai conquistar esse, que vai conquistar esse, e daqui a pouco ele vai se transformar num grande reino. E com isso você teve um desenvolvimento político no Egito até que você chegou em dois grandes reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Né? Eu sei que olhando para esse mapa parece que tem alguma coisa errada. Né? O Baixo Egito está em cima e o Alto Egito está embaixo. Por que isso acontece? Na verdade, a gente precisaria ver isso na transversal. A gente precisaria ter uma visão lateral do que acontece. O Baixo Egito ele está no nível do mar, enquanto que o Alto Egito ele está numa região de planalto, numa região mais montanhosa. Então, o Baixo Egito é Baixo Egito porque ele está no nível do mar. E o Alto Egito, ele é Alto Egito porque ele está numa região mais alta, ele está numa região mais montanhosa. Tá? Por isso que o Baixo Egito é chamado dessa forma e por isso que o Alto Egito é chamado dessa forma. E entre o Alto Egito e o Baixo Egito, você vai ter um conflito até que um governante, a gente não sabe se ele é verdadeiro ou não, ou se ele é uma figura mitológica, consegue conquistar os dois Egitos e acaba unificando esses dois Egitos, se transformando no primeiro faraó. O nome desse cara é Menés I. Né? E o Menés I ele seria o primeiro governante do Alto Egito e do Baixo Egito. E uma das coisas interessantes que você tem sobre Menés I, né, é que quando ele faz essa unificação, ele junta as duas coroas do Egito. Né? Então aqui a gente tem algumas imagens interessantes. A primeira imagem é aquela pedra que você tem lá,
né? Essa pedra ela mostra o Menés I, né, subjugando os seus inimigos. Então aquela figura que está de pé ali, né, com o cajado na mão lá, é o Menés I. Ele está com a coroa branca, né, que se eu não me engano é a coroa do Alto Egito, e ele está conseguindo conquistar o seu outro inimigo que está aos seus pés. Então essa pedra ela mostra, né, a conquista que Menés I estava fazendo. E quando ele conquista o Alto Egito e o Baixo Egito, ele vai juntar as duas coroas. A coroa branca, que era a coroa de um dos Egitos, a coroa vermelha, que era a coroa do outro dos Egitos, e ele vai misturar essas duas coroas, transformando-se nessa coroa que você tem aqui, que é essa coroa branca e vermelha, que representa a união entre o Alto Egito e o Baixo Egito. Em tempos de combate, em tempos de guerra, o governante ele não usava essa coroa ali, mas ele usava essa outra coroa azulada aqui, né, que era a coroa do líder militar, que era a coroa que ele utilizava em períodos de guerra. Daqui a pouco a gente vai ver, né, um pouco mais sobre essa coroa ou sobre esse ornamento militar. E uma outra curiosidade que a gente tem é que cada um dos Egitos era representado por um animal. Então, o Baixo Egito ele era representado por uma serpente, né, porque ela rasteja. E o Alto Egito ele era representado por um abutre, porque ele voa. E quando você vai ter a união das duas coroas, normalmente você tinha uma representação dessa coroa com os dois animais aqui. Você tinha o abutre e você tinha a serpente, né? A serpente representando o Baixo Egito e o abutre representando o Alto Egito, e essa união desses dois, né, através do Menés I. Tá? Então vamos ver um pouco mais sobre isso. Então aqui, ó, você tem naquela imagem ali do meio, né, você tem os dois animais lá em cima, né? Então você tem o abutre, você tem a serpente representando o Alto Egito e o Baixo Egito, e essa coroa do jeito que ela tá é a coroa de guerra, né, que o governante egípcio, o faraó, ele utilizava, né? Quando Menés I unifica o Alto Egito e o Baixo Egito, ele se transforma no primeiro faraó e começa o período dinástico da história do Egito. O que significa dinástico? Dinastia é quando o poder vai sendo passado de pai para filho. Isso acontece por um período de grandes gerações. Ou seja, o pai vai passando o poder para o filho, que passa para o seu filho, que passa para o seu filho, que passa para o seu filho, e durante um período que pode ser 200, 300, às vezes até 800 anos, esse poder fica dentro de uma mesma família, dentro de uma mesma dinastia. E no Egito Antigo, você contava a história do Egito através das dinastias que governavam o Egito. E dentro dessas dinastias, a figura mais importante era a figura do faraó. O faraó, ele é o governante egípcio, né? A palavra faraó em egípcio significa casa grande, tá? Porque ele é o dono da maior casa, ele é o que tem o maior poder. Mas ele é muito mais do que só um governante, ele é muito mais só do que um rei. Então o que acontece? Ele é o rei, ele é o sacerdote, então ele é um líder religioso, ele é juiz, então ele julga as causas importantes, e ele também é o líder militar, né? Então aqui a gente tem, nessa imagem aqui em cima, você vai ter uma representação do faraó, né, com a coroa dupla, né? Você tem a coroa vermelha, você tem a coroa branca misturadas. Ele tem alguns símbolos de poder na mão, né? Então, essa cruz que ele tem com o laço é a Anki, que significa a vida. Ele tem um cajado que representa o seu poder, né? Ele está sentado e ninguém podia estar acima dele. Então, se ele está sentado num nível, ninguém podia estar de pé acima dele, ninguém podia virar as costas para ele, né? Na figura do meio, você tem dois outros símbolos de poder que ele está segurando no seu peito. Você tem o cajado, né, que é o símbolo do pastor, que ele pastoreia o seu povo, assim como o pastor cuida do seu rebanho, ele cuida do seu povo. Mas na outra mão ele tem o mangal. O mangal é uma espécie de chicote que representa o poder de justiça que o faraó tem. Então ele tem o poder de punir, ele tem o poder de julgar as pessoas. Tá? Então ele tem o poder de líder militar, que é a coroa que ele tem o poder, né, de juiz, que é o chicote que ele tem, né, ele tem o poder de rei, que é o poder que ele tem como pastor do seu povo. E uma outra característica de poder bem interessante que os faraós egípcios tinham é que eles eram os únicos que podiam utilizar o cavanhaque, né?
Os egípcios, por causa de piolhos, eles raspavam todos os pelos do corpo. Então eles raspavam a cabeça, eles ficavam carecas, eles não tinham pelos no rosto também. Mas o faraó, além de utilizar a peruca, que era normal os egípcios utilizarem, o faraó era o único que podia utilizar um cavanhaque. Esse cavanhaque ele era feito de barba postiça, tá? Então eles pegavam pelo de animais, pelo de camelos ou pelo de outros animais. Eles pegavam esse pelo, crina de cavalo também, eles pegavam, criavam um cavanhaque falso que eles encaixavam no queixo com umas cordinhas, eles amarravam aqui atrás. E isso era um símbolo de poder, somente o faraó podia utilizar isso. É uma curiosidade, em alguns momentos da história do Egito você teve mulheres faraó. E as mulheres faraó, quando elas apareciam em público, elas também utilizavam o cavanhaque falso. Agora, os egípcios, eles acreditavam que o faraó era mais do que isso. Ele não era só rei, sacerdote, juiz e líder militar. O faraó, ele também era a reencarnação do deus Horus. Então, dentro da mitologia egípcia, eu vou explicar num outro vídeo um pouco mais sobre essa mitologia. Você tem um dos deuses egípcios importantes, que é o deus Horus, que é aquele deus que aparece lá, né, com a cabeça de falcão. Inclusive, se você prestar atenção, você vai ver que os símbolos que o deus Horus está utilizando são os mesmos símbolos que o faraó aqui está utilizando. É a mesma coroa, é a mesma coisa que ele está segurando numa mão e na outra, né? Então, o símbolo, o Anki e o cajado na outra mão são os mesmos símbolos. Então, os egípcios acreditavam que os faraós eles eram a reencarnação de Horus. Então, o faraó não era só uma pessoa, o faraó não era um simples rei, o faraó era um deus vivo na terra para os egípcios. Então, os egípcios acreditavam que o faraó, além de ser rei, sacerdote, juiz e líder militar, ele era um deus para eles, ele era uma figura divina. E durante esse período dinástico, o Egito vai ser governado por essa figura tão importante, que eram os faraós. Tá? E esse período dinástico ele tem uma divisão entre Antigo Império, Médio Império e Novo Império, mas isso eu explico para vocês no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí.